Boa noite, pessoal. Estamos aqui nos ajustes técnicos, começando. A gente teve um probleminha aqui com o estúdio, mas estamos aqui firme. Vou aqui mandar o link lá no Instagram pro pessoal, novo link. E conto com vocês aqui, ó, compartilha e estamos firme. Hoje nós vamos falar sobre Agar. Gente, eu quis trazer muito aqui para vocês o Agar, porque eu vejo que não é comum, né? Quando eu vou pesquisar mesmo, quase não tem pregações falando sobre a história de Agar. E aí, o que eu quis trazer para vocês? Uma história, numa visão diferente. O que a gente pode aprender com essa mulher, né? O que a gente pode tirar de ensinamento? Porque, assim, geralmente se eu falar assim, hoje nós vamos falar a história de Sara. Quase todo mundo sabe a história de Sara, a história de Abraão, a história de Isaac. Mas quando a gente fala da história de Sara, não é tão comum. Não é tão comum a gente ouvir falar. E eu sei que tem muitos ensinamentos que a gente vai tirar. A gente pode e vai tirar aqui hoje para vocês. Olha só, nosso tema, né, hoje é Agar e o quanto ela foi perseverante, né, o poder da perseverança. Olha, vou fazer uma pergunta, vou começar com uma pergunta. Você já foi insultada por alguma pessoa? Quem tiver online, manda aí. Você já foi, vou melhorar, você já foi insultado por alguém em algum ambiente religioso? Provavelmente sim. Olha só, isso acontece. Eu não quero que vocês, quando isso acontecer, né, porque acontece, vocês fiquem alarmados. E aconteceu exatamente com Agar. Olha, ela era escrava e ela pertencia a Sarai. Sarai, até então, ainda não tinha sido transformada a sua madre, né, para gerar filhos e nem o seu nome, né? Então, ela era serva de Sarai. E por ser estéril, por Sarai ser estéril, ela pediu, né, que o seu marido dormisse com Agar, que naquela época era algo comum, era algo normal. O homem poder dormir com suas servas, né? Na época, as mulheres, geralmente que tinham maior poder aquisitivo, tinham várias servas. Então, era algo comum, era uma tradição. Então, ela falou, né? No intuito dela já ser um pouco de idade, não poder gerar filhos, ela falou o quê? Não, minha serva vai gerar um filho para mim. E era bastante comum naquela época. Então, assim aconteceu. Abrão, ainda não era Abrão, tomou para si Sarai e ela engravidou. E ali passou algum tempo, teve uma certa intriga entre Sarai e Agar. Quando Agar já estava grávida, ela, aqui fala que ela escarneceu da sua senhora. Era como se fosse desdenhar, como se fosse assim, zombar da sua senhora, por ela não poder ter filhos. E naquela época, a mulher não poder ter filhos era uma ferida muito grande. Naquela época, a mulher ter filhos era como se fosse assim, a missão da vida dela. Era um objetivo, era uma missão, era algo que era necessário ela ter filhos. Enquanto mais filhos aquela mulher tinha, mais reconhecimento aquela mulher tinha, né? Mais próspera, mais bem vista a mulher era. E Sarai não podia ter filhos. Então Agar meio que despreza ela. E Sarai, ela foi o quê? Ela foi se queixar para Abrão, né? Essa serva, depois que engravidou, tá desfazendo da minha pessoa. E olha, ele nesse momento, ele isentou de qualquer responsabilidade. Ele falou o quê? Essa serva é sua, tá em tuas mãos, faz como, né? Como bem querer. E foi assim que aconteceu. Sara falou para Agar se retirar. Sara também humilhou ela. E Sarai fez o quê? Ela humilhou de tal forma que Agar ela fugiu. Na palavra fala que ela fugiu para o deserto para se proteger. E também proteger o seu filho. E quantas vezes isso não acontece com nós? Quantas vezes nós não somos humilhados, nós não somos desprezados, injuriados, às vezes porque provocamos, como foi o caso de Agar, e às vezes até injustamente. E quando aconteceu isso no deserto,
ela parou para descansar, né, junto a uma fonte. E apenas isso, gente. Imagina essa cena. Uma serva ali com, né, um filho já no seu ventre e tendo que fugir por um lugar desconhecido. Imagina naquela época qual era essa mistura de sentimentos que não aconteceu com Agar. Medo, raiva, abandono. Quantos sentimentos ela não pode ter tido ali naquele momento tão difícil? Mas foi nessa fonte, exatamente nessa fonte em que ela estava, que Deus apareceu para corrigir aquelas ações. E eu quero trazer para vocês o seguinte: ainda que você tenha errado, ou ainda que errem com você, Deus ele está ao seu lado. Ainda que as pessoas colocam você como injuriada, ainda que as pessoas te tirem da presença dela, ainda que as pessoas te humilhem e sejam injustas com você, o Senhor ele não te desampara em momento algum. E um anjo do Senhor, ele apareceu e ele fez um anúncio, né, a um pedido de socorro que teve ali. E olha só, o anjo assegurou a Agar que ela teria um menino. E o mesmo lhe deu um nome e fez promessa a respeito daquela descendência. Olha só, em meio a um momento tão difícil, ela teve promessas do Senhor. Então não importa o momento difícil em que nós estejamos passando, se a gente parar de murmurar e começar a abrir nossos olhos espirituais, o Senhor com certeza vai falar conosco e vai nos dar uma direção. Só que quantas vezes em meio a um dia difícil, ou uma semana difícil, ou uma situação difícil, a gente só murmura? Quantas vezes em meio às dificuldades a gente não para ouvir a voz de Deus e nem consegue? Porque nós colocamos a nossa dor maior que o poder de Deus. E o anjo disse a Agar que ela voltasse para sua senhora. E com toda a confiança, né, de alguém que acabou, gente, de ter aquela experiência, Agar ela voltou. E ela ainda chamou aquele lugar, né? Tu és o Deus que me vê. Essa frase, ela deixa clara que ela clamou, porque o Senhor viu ela. E ela voltou para casa. E isso é uma atitude de humildade. Veja bem, ela poderia estar com medo, ela poderia, se ela fosse uma pessoa com orgulho, com ego, ela falaria, não, eu não preciso disso, eu prefiro morrer aqui, ou eu vou caçar outras formas, mas não. Ela obedeceu aquela palavra de voltar, ainda que se sentindo humilhada, ainda que tendo que desfazer de todo o ego, ela voltou. E olha, ainda que ela tenha errado, ela voltou. Independente se você está certo ou errado, nós temos que estar dispostos a ter uma virtude que se chama humildade. Eu trouxe para vocês a história de Abigail. Abigail, ela estava certa. Abigail, ela tinha ido resolver um problema que o marido dela causou. Ela libertou, ela praticamente salvou todos os homens, né, daquela linha, daquela casa, daquele lugar. E mesmo assim, ela também teve a humildade de voltar para a sua casa, para o seu esposo. Então, a importância de termos por virtude a humildade em nossa vida e a obediência. E Agar, mais tarde, deu à luz a Ismael, assim como o anjo lhe prometeu, porque as promessas do Senhor, elas não tardam em nossa vida, elas se cumprem no momento certo. E mais tarde, né, quando Sarai, ela foi mudada, o Senhor abriu, né, o ventre dela para ela ter filhos, e ela mudou o seu nome, né, o Senhor mudou o nome dela para Sara. Ela teve um filho, Sara também teve um filho, que lhe chamou Isaac. Um tempo depois, né? Mais tarde, aqui a história conta que novamente Agar é mandada embora. Teve ali uma certa desavença, né? Novamente entre família, entre os irmãos. Foi outro desdenho no momento de celebração. E dessa vez, Agar foi mandada embora definitivamente. Eu fico imaginando, lá atrás ela foi mandada embora. Parece que foi como se fosse um estágio, né? Um treinamento para algo que viria. Às vezes o Senhor, ele nos mostra situações para nos preparar. Por isso eu falo, em momento algum, murmure da sua fase. Em momento algum, murmure
daquilo que o Senhor tem feito na sua vida, mas abra seus olhos espirituais. E nesse momento que essa criança e essa mãe é mandada embora, ela sabia que era definitivo. E eles se viram numa situação já tão difícil. Eu imagino que ele já tenha se passado horas, talvez alguns dias, porque a palavra fala que ela colocou o filho já esmorecido, quer dizer, já cansado, já quase morrendo, embaixo de um arbusto, e se afastou, porque ela não queria ver seu filho morrer. E olha o que fala mais à frente. Mais uma vez Deus mostrou o cuidado dele. Mais uma vez o Senhor respondeu a oração. E o anjo fala com ela, né? O que tens, Agar? Ela estava longe do filho, né? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Olha, eu entendo que nesse momento Agar poderia estar tão desesperada que ela colocou o filho dela, né, mais longe dela para não vê-lo morrer. Então ali as esperanças dela tinham se acabado, mas o filho dela fez uma oração. O filho dela teve uma atitude talvez mais prudente que a dela. E quantas vezes, em meio à nossa dor, nós achamos assim, não, tudo acabou, não, esse relacionamento não tem mais jeito, a minha vida financeira acabou, eu levei um calote ou eu endividei. E nessa hora nós não paramos para fazer a coisa principal, que é conversar com Deus, que é clamar a Deus. E a criança teve essa atitude de clamar. E quando nós clamamos, o Senhor nos responde. Às vezes o que temos a fazer é simplesmente calar e ouvir a voz de Deus. E naquele momento o anjo fala, né? Ergue-te, levanta o menino, pega pela mão, porque dele eu farei uma grande nação. Mais uma vez o Senhor não desamparou aquela família, aquela mulher com aquela criança. O Senhor deu outra promessa. O Senhor trouxe uma promessa de ânimo. Então não tema o que te fizeram. Se você provocou, é tempo de consertar. Se você foi injustiçado, não temas, que ainda que o homem erre com você, o Senhor jamais erra com você. Ainda que te desamparem, o Senhor jamais vai te desamparar. Ainda que você olhe para a situação que você está vivendo hoje e fala assim, nossa, isso aqui não tem saída. Há uma saída. Quando você para de olhar para a sua dor e começa a olhar para aquele que pode todas as coisas. Depois disso, a Bíblia não fala muito mais sobre Agar e Ismael. Mas ela relata que após, né, a morte de Abraão, os seus filhos Isaac e Ismael o sepultaram. Então ali os irmãos, né, voltaram a se encontrar lá na frente. E a promessa que o anjo fez se cumpriu, que falou que faria dele uma grande nação. Olha para o Oriente Médio. E os filhos, né, que seria ali de Sara, os filhos, a herança de Sara, provavelmente é o povo de Israel, né, está localizado ali na região de Israel. E os filhos, né, de Ismael, ali na região ali próxima ao Oriente Médio, né, onde é grande daquelas partes, hoje tem guerras, né, uma região muito difícil. E na palavra fala que a mão deles, a mão de Ismael, ele seria um selvagem, né, iria para o deserto, seria um homem selvagem, e que a mão dele iria contra todos e a de todos contra ele. E a gente vê isso se cumprindo nos dias de hoje. É muito forte quando o Senhor fala. O que o Senhor fala, a promessa que Deus, ela não volta, ela se cumpre, ela não volta vazia. E o que nós, mulheres, podemos aprender? Que nós podemos, muitas vezes, ser injustiçada. Nem sempre a vida ela vai ser justa. Mas, quando nós confiamos no Senhor, Ele faz por nós. E às vezes, nem mesmo no meio daqueles que nós achamos que não erram, eles erram, porque somos homens. Às vezes, você teve uma decepção numa igreja, seja espírita, católica, evangélica, eu não sei. Mas não olhem para os erros do homem. Nós somos todos irmãos. Nós temos que exercer o perdão, a humildade e olhar para Cristo, que Ele não erra em nós. E Abraão e Sara, eles se tornaram sim um herói, uma heroína da fé, até os dias de hoje. Mas se você olhar para a conduta de abandono de Agar,
você não vai ver heroísmo nessa conduta, não é mesmo? Por quê? Porque nós podemos esperar limitações do homem, do líder. Eles podem a qualquer momento falhar com nós, mas nós nunca devemos julgá-los. Por quê? Porque a palavra do Senhor fala que quando nós julgamos, nós somos julgados na mesma medida. Então cabe a nós entender. Nós não precisamos ficar chocadas. Se nós depararmos com pessoas que falham com nós, nós temos que colocar nossa expectativa e nossa esperança no Senhor. Então, a única coisa que resta a fazer é nós nos proteger e nos blindar. A cada dia mais nos proteger, nos blindar e ter sabedoria para ouvir a voz de Deus. E às vezes fugir é a nossa única e mais sensata decisão a se fazer. Assim como José, que teve que fugir quando ele não viu outra opção, às vezes fugir é a opção mais sensata do que confrontar. Assim você pode também encontrar conforto no fato de que não importam a distância que estejam, não importa onde seus sonhos se encontram, o Senhor ele vai vir e ele vai cumprir exatamente aquilo que ele ordenou. Então, se você está na presença de Deus, você não há o que temer. A história de Agar, então, ela nos traz um ensinamento de perseverança, de humildade e de cuidado com aquilo que nós falamos. Porque, às vezes, a falta de domínio da nossa língua nos tira de ambientes poderosos. Às vezes, a nossa falta de inteligência emocional nos afasta de grandes promessas. Mas em momento algum o Senhor nos desampara. Ainda que a falha seja nossa, o Senhor está ali para zelar por nós. E o Senhor é a sua defesa. Você não precisa se defender. Quando Deus o libertar, quando Deus nos liberta, para que a gente não responda nossos acusadores, não batam de frente, Ele começa a fazer em nosso lugar. Continue a abençoar o nome do Senhor, porque você, quando começa a murmurar, você começa a atrair só situações negativas para a sua vida. Então começa a abençoar o nome do Senhor. E ao enfrentar períodos difíceis, você não pode se dar ao luxo de brincar com o seu ânimo e nem com as suas atitudes. Você não pode desanimar no meio do caminho. Você não pode se deixar abater pelas situações que virão à sua vida, que vêm à nossa vida para nos fazer desistir. A gente tem que erguer a cabeça e crer no Deus que tudo pode. E olha, quando você chega ao ponto em que desiste de se defender ou atacar os outros, você abre uma porta para que o Senhor lute por você. Olha que poderoso essa frase. Quando você chega ao ponto em que você desiste de ficar se defendendo, porque a verdade ela não precisa de defesa. Quando você desiste de se defender ou de atacar os outros, você abre uma porta para que o Senhor lute por você. Então, começa a construir na sua vida inteligência emocional, a busca de sabedoria, muros que vão te proteger e libertar. Deus ele permanece em nossa vida. Deus ele permanece em nossa vida em todo o tempo. Essa reflexão que eu quis trazer hoje para vocês é uma reflexão breve, mas muito poderosa. Eu quero que vocês comentem aí, o pessoal que está aqui, eu agradeço por estarem aqui ao vivo. Eu quero que vocês comentem o maior ensinamento que vocês podem trazer para a sua vida. E eu quero que vocês também dêem sugestão para as próximas mulheres que nós vamos trazer aqui. Gente, tem tanta mulher na Bíblia que pode trazer ensinamento. Eu quero que vocês coloquem nos comentários quais mulheres vocês querem que a gente traga nas próximas lives, que eu vou estar olhando com muito carinho e trazendo essas mulheres que estiverem nos comentários. Então eu quero que vocês entendam a perseverança e não desistir dos planos que Deus tem para você, Agar, ela teve uma promessa que ela ia ser mãe, também de multidões, que o filho dela também ia ser uma grande nação. Então ela não podia desistir. E mesmo que vocês sejam injustiçados, injuriados, permaneçam na fé. Aqui eu trago também uma questão.
né, da provocação. Cuidado com as provocações, cuidado com o que vocês falam. Às vezes é muito melhor a gente ter uma postura de humildade e esperar o agir de Deus do que a gente provocar. Porque quando a gente coloca no direito de julgar, não, eu tenho direito, eu tenho razão, você tira Deus ali do controle, você coloca então o seu, a sua razão à frente. Então era essa mensagem que eu queria trazer para vocês. Quero desejar boa noite a todos. O pessoal que ainda não é inscrito, se inscreve. Deixa sugestões, que eu vou estar olhando com muito carinho. E curta o vídeo, ajuda a gente a crescer nesse projeto. E eu quero desejar para vocês uma excelente noite. Semana que vem a gente está aqui de volta com uma nova mulher na Bíblia, um novo ensinamento. Um beijo no coração de vocês, tá? Fiquem com Deus. E eu só tenho a agradecer cada um de vocês por estarem aqui. Eu também quero falar para vocês que a nossa série ela será toda semana e provavelmente vai ser toda segunda. Então eu quero que vocês estejam aqui comigo participando. Vou estar deixando lá no Instagram o horário certinho das lives para vocês não perderem. Eu vou finalizar aqui com vocês. E desejo uma boa noite, um beijo no coração de vocês.